depois dessa apresentação aqui filosófica do Marcos, é difícil entrar aqui numa linha mais pragmática, né, desse tema. Primeiro eu queria agradecer o convite do Eduardo, dos colegas da SECOL, e um privilégio estar aqui com vocês, né? Uma pena que eu acho que a audiência podia estar um pouco maior também, né? Tem uma representatividade boa, mas aí mostra um pouco o que foi falado aqui, dessa coisa da desunião. Eu estava com um planejamento dessa exposição e eu já refiz 3 vezes esse planejamento em cima do que eu ouvi já dos colegas aqui, em cima do que eu estou refletindo sobre isso desde ontem à tarde, que eu não pude vir de manhã. Então, é muito interessante isso, porque o tema que foi colocado para nós é um tema muito desafiador, é um tema que nós não somos especialistas, é um tema de pensar a questão dos recursos humanos. Talvez a pessoa mais qualificada para pensar isso efetivamente, que institucionalmente trabalha com isso, é o Elis, né? Enquanto que o que eu vou discutir aqui um pouco são reflexões em cima da minha experiência de 17 anos de carreira, de 25 anos de estar trabalhando, na experiência como professor, de 25 anos de estar pensando em planejamento, orçamento, finanças públicas. Estava me lembrando do Fabiano, que está ali atrás, que tem uns 55 anos dessa área, maldade, né, Fabiano? Mas está próximo de 50. O mestre Fabiano, meu chefe da SOF, na época que existia um departamento, ele era diretor do departamento de desenvolvimento orçamentário, eu era gerente de desenvolvimento orçamentário. Isso era uma coisa que pensava estruturalmente o processo de orçamento, uma coisa que foi se perdendo, mas eu vou falar um pouco disso. Mas quando eu penso, já estamos aí com 25 anos pensando nesse negócio, né? Começando lá desde de Recife, lá com a Macropan, quando eu tive a oportunidade de conhecer o mestre dos mestres, que é o Carlos Matos, né? Participar, que todo mundo deveria, eu acho, um pouco ler, né? Relembrar a questão do planejamento estratégico situacional, que está cada dia mais atual, né? E essa reflexão sobre a carreira, eu acho que não vai ter nada pronto, acabado aqui. A gente pode fazer uma avaliação mais institucional, mais de recursos humanos, pode fazer uma avaliação mais filosófica, como o professor Marcos fez, mas o que eu vou tentar colocar aqui é uma percepção pessoal de uma reflexão que eu acho que a gente tem que ser feito no conjunto dos trabalhos e como isso pode trazer para tentar responder essas questões fundamentais que foram colocadas aqui. E talvez a principal é como fortalecer essa carreira. A pergunta é como fortalecer ela e como a gente construir um conjunto de recursos humanos que fortaleçam ela. E eu acho que ela só vai ser forte se os instrumentos que ela tiverem associados estão fortes. Então, mas antes de começar a desenvolver um pouco esse raciocínio, eu acho importante trazer a ideia do que o Fabiano falou ontem, que ele chama de meio ambiente, ou o ambiente externo, né, Fabiano? A ideia é que a gente está inserido, a gente tem que pensar como carreira, mas a gente tem que pensar que a gente está inserido num contexto político que não é muito diferente de outros países, mas a gente tem nossas peculiaridades, mas que advém de um processo que é muito canibalístico, é muito perverso. A gente vive numa jaula de leões e, mais recentemente, de leoas, né? Que é um ambiente difícil de tratar, certo? Então a gente tem todo um histórico que vocês sabem, mas eu acho que é fundamental, porque a gente tem que saber onde é que a gente está atuando. Nós, como agentes, como servidores públicos, somos agentes políticos, antes de tudo. E principalmente nesse campo da gente, agente de políticas públicas, com P maiúsculo e política no sentido estrito da palavra. Não política de politicagem, mas a gente vive num ambiente que é muito perverso, quer dizer, a gente sabe que o modelo político da gente começa lá no financiamento de campanha, que é um financiamento dos mais caros do mundo, só tem paralelo com os Estados Unidos, os custos de campanha que a gente tem aqui, e o cerne do processo de corrupção vem aí, e aí, a partir desses custos, os dirigentes, eles têm que depois prestar conta.
Isso é um fato. Então, quando a gente está falando em profissionalização de gestão pública, está falando em valorização de carreiras, a gente tem que entender que a gente está num ambiente de que há um custo muito alto de chegar ao poder, e esse custo tem que ser, já que ele trabalha com finanças públicas, ele tem que ser ressarcido. Então, não há um interesse efetivo por parte da classe política, claro que com exceções, claro que tem pessoas seríssimas, mas não há um interesse efetivo de profissionalizar a gestão pública. Não há, isso é um fato. Quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala de programação orçamentária, quando a gente fala do ciclo de alocação de gestão, a gente está criando mecanismos que vão atrapalhar o processo de escoamento dos recursos públicos, que boa parte dos dirigentes nas 3 esferas do governo trabalham. A gente tem um modelo político que loteia ministérios a partir de uma coalizão que é feita. A gente não tem uma maioria estruturada, a gente não tem nenhum parlamentarismo, nenhum presidencialismo de fato. A gente tem um presidencialismo parlamentar, híbrido. A gente tem um modelo de constituição que tendia para o parlamentarismo, que depois virou presidencialismo. A gente não tem uma maioria consolidada no Congresso. No Brasil, o partido que tem mais parlamentar é o PT, que tem 88 deputados, o PMDB que tem 85, dentro de 513. A gente tem uma profusão de partidos políticos que são muitos de aluguel e um loteamento dos ministérios. Isso na esfera federal, também nas esferas estaduais e municipais, isso se reproduz de uma forma muito mais perversa. O Márcio deve, na sua experiência de Estado, sentido isso também, as coalizões, as dificuldades. Então, o que acontece é que a gente tem que saber que a gente está nesse contexto. Esse contexto é um contexto hostil. Nós somos hostilizados como servidores públicos, não só como carreira de planejamento e orçamento, como servidores públicos. E nós, sobretudo, que somos uma carreira de elite, eu acredito que nós não somos fortes, mas somos fortes. Eu diria que não somos fortes como deveria institucionalmente, mas somos fortes porque nós temos qualificação, tivemos pessoas e temos pessoas em postos chaves dessa república, mas coletivamente nós somos muito fracos, isso não temos dúvida disso. Individualmente somos fortes pela nossa qualificação, mas coletivamente nós somos muito fracos. Então, e esse reflexo coletivo, que não é uma característica, tudo isso não é uma característica específica da nossa carreira, é uma característica do serviço público, da gestão, de várias outras carreiras que estão também nesse mesmo barco, certo? O próprio ciclo de gestão. Então, a gente tem que ter muita consciência, e isso eu acho que falta, e isso não é discutido nos cursos de formação, isso não é debatido nos âmbitos institucionais dos órgãos centrais que a gente está vinculado, da SOFSBI, sobretudo, que a gente tem que saber, a gente tem que ter consciência de que contexto sociopolítico a gente está inserido. E pautar a nossa atuação não se achando vítima desse contexto, mas sabendo que nós somos agentes políticos e temos que ter uma atuação proativa, uma atuação com atitude, de modo a nos fortalecer. Porque quando a gente pensa em fortalecimento futuro da carreira, que são as questões que estão sendo colocadas aqui, a gente tem que ter uma estratégia disso. Mas antes de tudo, a gente tem que ter consciência de que a gente está num ambiente inóspito, um ambiente que tem um modelo político que precisa ser refeito, que precisa ser rediscutido pela sociedade, e que nós somos atores dessa sociedade, somos atores importantes. Então eu até me coloco a minha indignação que o Marcos tem. Acho que a gente tem que mostrar isso, a gente quer ser forte, e começa aí nessa questão da reforma política que o Fabiano colocou muito bem ontem na sua apresentação. Mas só que eu acho que a gente não pode ser passivo dentro desse processo. Esse é um processo que está dado, mas a gente
a gente tem que ter uma atuação proativa nesse processo. Individualmente é um pouco mais difícil, mas coletivamente a gente tem condições. Essa é qual o foco disso. Então, com relação a esse tema que a gente está sendo colocado aqui, que é um tema que não dá para ter uma resposta pronta e acabada, né? Porque quando você coloca esse tema relacionado, qual deve ser o perfil da carreira, considerando as demandas presentes do Estado, dos governos, da sociedade, de forma que ela cumpra seu papel e se fortaleça, são pontos muito fortes. Quer dizer, quando a gente está pensando num contexto de necessidade de modernização da carreira, com atribuições, denominação, mobilidade e integração do ciclo, tem que ser pensado isso nesse ambiente, nesse contexto. E eu acho que para a gente refletir tudo isso, tem que pensar cada um, o que é que a gente está fazendo. Eu sempre vivi nesse contexto, por exemplo, eu vi críticas aqui que são feitas como, olha, a gente está fazendo só planilha, a gente tá fazendo um trabalho medíocre dentro do nosso potencial, foi colocado pelo Eduardo muito bem, e que com isso a sociedade pode não estar disposta a querer nos financiar no futuro. Eu acho que a gente é muito culpado, nós individualmente somos muito culpados disso que está acontecendo. A gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. Nós como uma carreira de elite nesse processo, com a formação que a gente tem, com o rendimento que a gente tem, a gente está em 2% da população, pessoal. A gente tem a obrigação de ser proativo nesse processo. Eu digo para vocês de cátedra, eu nunca consegui, nesses 17 anos que eu estou no governo federal, já trabalhei no governo estadual, iniciativa privada, mas eu nunca precisei fazer um trabalho medíocre. Eu não estou criticando, porque você tem que procurar o contexto. Onde você está, você busca. Se teu chefe, o que é que acontece nesse modelo? Voltando para o contexto. Esse contexto político faz com que a gente tenha chefe neófitos, né? Quando a gente está discutindo isso, o que é na prática? O ministro assume, certo? O ministro normalmente é um político, política, tem casos de técnico, mas técnicos políticos, ótimo. Nessa área econômica da gente tem muito técnico político, né? A própria Miriam é um fruto disso, isso aí, são coisas positivas, mas eles, nas outras áreas, menos. Mas o fato é que os nossos superiores, muitas vezes, em boa parte das vezes, são neófitos dentro daquela área de política pública. Então, a nossa função é também uma função de, vamos dizer assim, ensiná-los, ver o ponto de vista dele como agente político, que muitas vezes é o cara que era tesoureiro da campanha do ministro, era o cara que era cabo eleitoral ou que foi secretário no estado do ministro, e que foi de uma área, por exemplo, desenvolvimento agrário, mas foi parar no transporte. A gente está cansado de ver isso. Então, essa distorção desse modelo que compromete significativamente o ciclo de alocação do gasto público, começando, como é que você vai planejar alguma coisa se você não conhece aquela área, certo? A gente tem, isso é uma profusão de ministérios que acontecem isso, quer dizer, então, do ponto de vista das políticas setoriais, isso é quase uma regra, não é exceção, né? Basta a gente ver os ministros e os secretários. Quer dizer, quando a gente tem um secretário técnico, um secretário executivo técnico, isso é exceção, isso não é regra dentro dos ministérios. Ao contrário de outros países em que o ministro ele traz meia dúzia de assessores e até o nível de vice-ministro é tudo carreira. Em boa parte dos países acontece isso. No Brasil, não. No Brasil, você chega no ministério, você aparelha todo ele, então você tem carreira até 10-4. 10-5 para cima é só político. E é quem define a política pública, é quem dá as diretrizes. Então, a gente tem que saber, dentro desse ambiente que a gente vive. E não adianta reclamar, essa é a realidade. É uma realidade distorcida que a gente tem que lutar para melhorar, mas essa é a realidade. Então, a gente tem que saber, tem que ter consciência de que esse ambiente existe, esse ambiente é um fato, é característico da política brasileira, não só brasileira, viu? Latino-americana, Itália, acontece muito isso. Vários outros países, não é só aqui que isso acontece, não. E
e as pessoas, os servidores, transitam nesse campo. Então a gente tem que ter muita consciência. A gente quer se fortalecer efetivamente, a gente não pode ficar se vitimizando e dizendo que o modelo é ruim. O modelo é ruim. O modelo da alta gestão pública, ele é feito de neófitos e de oportunistas. Eu estou falando aqui, como isso não vai ser registrado nos nossos anais, isso não vai ser registrado, mas ele é feito de neófitos e corruptos, em boa medida. Infelizmente, isso é verdade. Agora, não quer dizer, eu não estou criticando, eu não estou criticando a classe política em si, eu estou criticando um modelo. Eu convivo mais do que nunca hoje, depois de 6 anos fora do sistema de planejamento e orçamento, eu só convivo com político. Eu assessoro a bancada do PT e respeito profundamente boa parte dos deputados, pessoas seríssimas. E tem muita gente no Congresso séria. Aquela ideia só tem picareta é mentira. Isso é mentira, tem muita gente séria. Não vamos discutir o percentual, mas tem muita gente séria. Né? Não, Lula uma vez disse que era 20%. Você lembra que o Lula falou? Tem 300 picaretas de 513. Vamos discutir o percentual. Esse percentual eu acho que está aumentando, mas o fato é que a gente vive nesse ambiente e a gente tem que se situar nesse ambiente. Então, esse ponto eu acho que é fundamental para tudo que a gente for debater aqui. Certo? Então, dentro desse contexto, eu estou tentando fazer desde que eu estou pensando nessa apresentação, e ela vai mudando a cada momento, eu estou tentando fazer uma reflexão sobre esses pontos que foram colocados aqui. Certo? Antes de continuar essa reflexão, acho que a gente tem que saber o que é que nós somos nesse contexto. Certo? Nós somos servidores de elite. As pessoas não gostam dessa palavra, mas é elite. Elite significa que nós somos minoria. Nós somos minoria na sociedade mundial. Quem tem uma renda familiar de 10 mil dólares, 8 mil dólares, é elite de qualquer lugar do mundo. O professor da Sorbonne ganha 3 mil euros. A diferença da França é que o professor da Sorbonne ganha 3 mil euros e o faxineiro da Sorbonne ganha 2.200 euros. Isso é um país muito mais justo do que nós, que ganhamos 10 mil dólares e o salário mínimo é 400 dólares. Certo? Então, essas são diferenças de países. Mas o que ocorre é que nós somos elite, nós somos uma elite. Elite mesmo, nós estamos nos 2% da população brasileira em termos de renda. Certo? Eu diria que é 0,5%, mas vamos falar, porque as estatísticas do formais e informais, né, o salário médio hoje é considerado R$ 1.900, né, no mercado formal, mas isso não é o ponto. O ponto é que nós somos uma elite e não nos vemos dessa forma. A maioria não se vê, até quando eu uso essa palavra elite, as pessoas falam, não, eu não sou elite. Só tem 5 minutos. Não é possível. Não é possível. Então vou desenvolver aqui o resto do raciocínio. Nós somos elite, e para continuar sermos, que é o que nós queremos, certo? A gente tem que ser proativo, a gente tem que ter atitude. Então, para fortalecer a carreira da gente, dentro desse contexto que nós vivemos, eu estava imaginando aqui nesses pontos a questão das atribuições. A gente tem, eu não vejo muito problema na atribuição da gente. O ciclo de planejamento e alocação, orçamento, execução, alocação do gasto público é muito mais abrangente do que a gente vive. Quando está falando de planejamento aqui, quem faz planejamento aqui são os ministérios. Nós estamos inseridos hoje no meio dos instrumentos formais de planejamento, que é o PPA e o LDO, são fatos. Nossa carreira existe por causa desses instrumentos e que estão vinculadas intrinsecamente a 2 órgãos centrais, certo? Então, o processo de planejamento, seja um planejamento mais estratégico, seja um planejamento mais tático, e sobretudo o planejamento mais operacional que ocorre no dia a dia dos ministérios, são feitos pelos técnicos dos ministérios, pelos políticos, mal ou bem são feitos nesse âmbito.
E nossa carreira está intrinsecamente ligada a esses produtos que são 3, basicamente: PPA, LDO e LOA. E o PPA, ele é um produto muito que ficou, ele evoluiu, na minha concepção, nesse último plano. Ele é um produto que ficou muito estanque. A LDO é um produto que é feito por meia dúzia de pessoas no órgão central, certo? A nossa carreira se atém mesmo ao orçamento e ao planejamento que a SPI trabalha dentro de atuações pontuais. Né? Não sei lá, eu estou fora do sistema, como vocês sabem, mas eu acompanho, como eu sou oriundo de orçamento, mas trabalhei muito tempo com integração, planejamento e orçamento, coisa que diminuiu um pouquinho, caducou um pouquinho, né? Eu estou acompanhando de fora esse processo e me sinto muito à vontade para ser crítico a esse processo, né? O que eu quero dizer é que, na minha concepção, houve uma evolução, isso não só na minha concepção, houve uma evolução do processo de planejamento, de integração PPA, orçamento, e uma evolução metodológica da elaboração, sobretudo do PPA recente, coisa que já foi discutida aqui. A gente tinha uma lógica metodológica e hoje eu não consigo ver a lógica metodológica. E como eu não consigo ver essa lógica metodológica no PPA, eu não estou conseguindo ver a lógica metodológica na elaboração do orçamento. Isso é um problema muito sério, porque o nosso fortalecimento está muito relacionado ao fortalecimento desses produtos. Nós só vamos ser fortes se esses produtos que a gente trabalha são fortes. Não adianta a gente ser qualificado, não adianta a gente ter pós-doutorado, fazer um concurso super concorrido, se os instrumentos que a gente trabalha não estão fortes. Então, eu acho que pensar como carreira é pensar esses instrumentos, é discutir esses instrumentos. Então, quando a gente pensa em atribuições, eu acho que as atribuições da gente estão muito bem delineadas, a gente não tem problema de atribuição. Tentando responder aquelas perguntas. Quando a gente fala de perfil, eu acho que a gente tem um perfil com habilidades que são importantes, que são qualificadas no próprio concurso público, no curso de formação, mas que a gente precisa, em termos de habilidade, agregar algumas, e uma delas, além de conhecimento de economia, de finanças públicas, de direito, da legislação, a questão toda de contabilidade, tudo isso que envolve o nosso métier, e sabe, a gente tem que incorporar uma habilidade também de entender o contexto político. Então, a questão política, do ponto de vista mesmo, pensando do ponto de vista da ciência política e do ponto de vista do entendimento do modelo, estudar um pouco isso é uma habilidade que tem que ser trazida para a gente, e a gente debater sobre isso. Mas com relação também a habilidades, eu acho que é fundamental a gente ter atitude. Então, essa atitude de proatividade, de empatia também, de entender o ponto de vista do outro, de ter paciência, de saber, vamos dizer assim, ensinar, são coisas que têm que ser trazidas. Com relação à mobilidade, eu não vou entrar nesse tema, não me sinto qualificado para entrar nesse tema. Mas eu queria deixar algumas sugestões, quer dizer, com relação à integração do ciclo, também eu acho que é uma coisa que o ciclo de alocação do gasto público é muito mais abrangente do que essas carreiras. A vida real da alocação, do ciclo de planejamento, orçamento, execução, gestão, envolve muito mais atores do que SPI, SOF, gestores, certo? Então, a integração com o ciclo é uma coisa muito mais complexa e menos simplista do que só tratar dessas carreiras, certo? Eu acho que a gente tem que pensar como a gente se insere dentro desses produtos que a gente está associado, que são muito claros. Por fim, eu acho que eu me estendi muito, como proposta para a gente refletir nesse sentido de fortalecimento desse ambiente nosso que a gente vive, eu acho que a gente tem 2 pontos. A gente só vai ser forte se os instrumentos que a gente está associado são fortes. Então, a gente, como associação, a gente tem que fazer uma discussão qualitativa. Eu proponho um grupo de trabalho para retomar essa discussão da Lei de Finanças Públicas, não para detalhá-la como está uma loucura essa Lei de Finanças Públicas, para ser mais genérica, mas para a gente, pelo menos, tentar normatizar uma inter-relação entre PPA, LDO e LOA, que a gente tenha metodologicamente uma coerência maior e a gente sofra menos intempéries, já que for uma lei, já que a gente vai botar uma lei complementar. Eu acho que a CEPOL tem que pensar isso. Eu proponho um grupo de trabalho para isso. Eu proponho um grupo de trabalho de curto prazo
nessa estratégia de fortalecimento, da gente fazer uma avaliação do novo PPA, desse PPA agora, para a gente pensar se a Secom vai fazer propostas para revisar esse PPA, já que a gente, no ano que vem, vai ter que já estar começando nessa revisão, com proposta de fortalecimento. E eu proponho um grupo de trabalho também para fazer pensar aí na linha com eles, esse tipo de coisa, um plano de capacitação, porque a gente precisa se capacitar, certo? Só o curso de formação, só uma capacitação dentro desse contexto, certo? Enfim, eu proponho um planejamento estratégico para a gente pensar na Secom nessa perspectiva de fortalecimento. Ok? Obrigado, pessoal.